No último vídeo me pediram para falar mais sobre fundos imobiliários, e aí surgiu uma dúvida dos meus alunos perguntando se eu não tinha diversificações, se eu não investia em outras coisas, era só ação. Não, primeiro, tenho minha reserva de emergência em renda fixa. Segundo, tenho também fundos imobiliários. Cara, tenho criptomoeda, eu tenho ETF até na Índia. Então, eu tenho sim fundos imobiliários, né? Foi um dos primeiros ativos de renda variável que eu comecei a investir. Só que aí depois passei para ações. Como eu já tenho um dinheiro, né, um percentual da minha carteira grande em fundos imobiliários, comecei a investir mais em ações, entender um pouco mais. Fiz muita cagada, digamos assim, em fundos imobiliários. Lembra do Deva 11? Então, esse até eu que não tinha experiência na época, achei que era absurdo e resolvi ficar de fora. Bom, então vamos lá, né? Vamos explicar o que é um fundo imobiliário. Eu não queria mais fazer esses vídeos de explicações porque vocês encontram muito por aí, mas os meus alunos falam, senhor, eu assisto os caras lá, eu não entendo nada. Lembrando que eu não sou investidor, quer dizer, sou investidor, mas não sou economista, né? Eu sou professor de ensino médio, estou dando aula de educação financeira e que estou aqui mais para explicar de uma maneira mais didática. Então vamos lá. O que é um fundo imobiliário, tá? Primeiro, vamos pensar assim, você vai ter... Esse daqui vai ser o nosso senhor gestor, tá vendo? O troféu que eu ganhei da Paloma de melhor professor. Reconhecimento ao profissionalismo e dedicação. Tá, mas enfim, voltando ao assunto, esse aqui é o nosso gestor de um fundo imobiliário. O que ele vai fazer? Ele vai chegar e falar assim, bom, eu preciso de 100 mil, vamos usar 100 mil, que é um valor bonito, para comprar esse lindo prédio dourado com bichinhos aqui. E aí, só que ele não tem o dinheiro. Então ele vai fazer o quê? Ele vai chamar pessoas para investir junto com ele. Ou seja, pagar essas cotas. Então vamos supor que esse prédio aqui custava 100 mil reais, tá? E aí a gente vai dividir isso daí em 1000 cotas de 100 reais. Então ele vai fazer o quê? Chamar os cotistas, que são essa galera aqui que vai emprestar dinheiro para ele. Você pode ver que, né, com exceção desse aqui, esses aqui já são mais riquinhos. Só que o que acontece? Se custava 100 mil reais e vamos dividir em 1000 cotas, cada uma dessas cotas está valendo 100 reais. Então, nosso amigo Homem-Aranha, coitado, pobre, Homem-Aranha é pobre. Então, o que ele vai fazer? Vai comprar poucas cotas. Porque é o que acontece, gente. Ninguém tem dinheiro para chegar lá todo mês e aportar, sei lá, 100, 200 mil reais. Com exceção desses dois aqui. Mas você que tem mais o perfil de Homem-Aranha, então a gente vai comprar o quê? Poucas cotas disso daí. Claro que ele vai ter que juntar os 100 mil reais para comprar o nosso prédio. Então o que ele vai fazer? Vai juntar aí o valor das cotas. Então vamos supor, você tem lá o Homem de Ferro aqui, ele foi lá e comprou 500 cotas. Você foi lá, tem o Batman aqui e comprou 490 cotas. E o Homem-Aranha comprou aqui 10 cotas. O valor dos... na verdade, você vai dividir isso daí proporcionalmente ao número de cotas que cada um tem. Se era, por exemplo, 100 mil reais, você dividiu em 1000 cotas, cada cota de 100 reais. Vamos supor que está rendendo por mês em torno de 1%. Cada cota está ganhando R$1 de dividendo por mês. Então, o Homem-Aranha que tinha 10 cotas, ele vai receber 10 reais. O Batman, que tinha 500 cotas, 500 reais. E o Homem de Ferro, que tinha 490 cotas, 490 reais. Todo fundo, o gestor, ele vai cobrar uma taxa para gerir esse fundo, né? Porque são vários imóveis, então é ele que vai cuidar disso daí. Essa taxa, ela vai ser ali em torno, sei lá, de meio até 1,5%, tá? É razoável. Tem fundos que tem mais, tem fundos que tem menos, mas enfim, esse é o valor mais ou menos normal que você vai encontrar por aí. Nesse nosso exemplo que o gestor compra um prédio, nós estamos dando um exemplo de um fundo de tijolo. Você tem vários tipos de tijolo. Você tem, cara, shopping center, lajes corporativas, hospital, cara, tem até de cemitério, muito louco, né? Senhor, você acabou de falar que o fundo é de tijolo, por acaso tem um fundo de papel? Tem. Por quê? O que é um fundo de papel? Vamos imaginar então que nosso senhor gestor, ele juntou um dinheiro aqui. Ele juntou um dinheiro
E o Batman quer construir a sua Batcaverna. Então ele chega e fala pro gestor: você me empresta esse dinheiro que eu vou construir a Batcaverna? Vou fazer batirangues para vender em festa e aí eu vou te pagando todo mês. O gestor, que não é bobo, ele tá com o dinheiro lá parado, o que ele vai fazer? Beleza, Batman, eu empresto para você com uma taxa, claro, né, vai cobrar juros disso daí. Então ele pega o dinheiro e empresta pro Batman, que vai pagando por mês. Pagando o Batman, pagando ele por mês, ele vai distribuir esse valor aos cotistas. Mais uma vez, mesma ideia. Quem deu mais, quem tem maior participação nas cotas, vai receber um percentual maior. Tá, mas se é uma dívida, então por que é chamado de fundo imobiliário de papel? Porque geralmente isso daí é um CRI, que é um... buguei. Porque CRI, a sigla quer dizer certificados e recebíveis imobiliários. O que é isso? Seria pegar esse dinheiro e passar para uma construtora, e aí a construtora vai lá, constrói o prédio e vende. Sabe quando você compra aquele apartamento na planta? Então, exatamente isso. Ela tem que pegar o dinheiro de algum lugar, porque a construção já começou mesmo antes de ter vendido. Então, como que eles vão construir se não foi nem vendido ainda? Então, eles fazem essa captação, vão pagando por mês, e quando você vai lá, compra, você paga para a construtora, enquanto vai pagando para um financiamento no banco também, mas você primeiro vai para a construtora, e aí ela vai pagando esse CRI. Essa taxa geralmente é atrelada ao CDI ou ao IPCA. É interessante que o fundo de papel ele tenha várias dessas dívidas com construtoras e cada um desses contratos seja atrelado ou ao IPCA ou ao CDI, sejam diversificados dentro do próprio papel. Por quê? Se o CDI cai ou se o IPCA cai, um mantém o outro e você continua com uma estabilidade de dividendos. Ah, senhor, então o fundo de papel é muito mais arriscado que o de tijolo? Geralmente é. Eu prefiro investir mais em fundos de tijolo, já que é para investir em fundo imobiliário, pego de tijolo. Minha carteira está em volta ali de 60 a 70% de tijolo e o resto seria de papel. Bom, qual é o problema? Vamos supor, Batman foi lá, fez sua Batcaverna e aí choveu, é uma caverna, né? Inundou a Batcaverna, não tem como mais ele vender os batirangues em festinha. Ele não vai conseguir pagar o CRI para o senhor gestor. Então, ele vai ficar numa dívida. E aí você vai ficar num prejuízo e cair o valor que você recebe todos os meses. Claro que a maioria desses fundos de papéis, eles não tem uma dívida, eles têm várias dívidas. Por quê? Quanto maior o número dessas dívidas, melhor. Por quê? Quanto mais dividido for isso daí, melhor. Porque se dessas pessoas que ele emprestou o dinheiro não pagar, beleza, você tem lá 99% ainda segurando os seus juros, né, o dinheiro que ele está recebendo e os dividendos do seu fundo imobiliário. Nossa, muito arriscado, então fundo de tijolo é bem melhor. Tá, mas você pode ter vacância. O que é vacância? Vamos supor que nosso prédio aqui tem 10 andares. E o último andar aqui, a cobertura, ela está desalugada. Então você vai ter uma vacância aqui se eram 10 andares, um andar, então você tem aqui uma vacância de 10%. Quer dizer que você não está recebendo aluguel desse seu apartamento, do seu imóvel ali, tá? E você também pode ter uma vacância financeira. Essa de você não ter um inquilino é uma vacância física. O que é uma vacância financeira? Você tem um inquilino, mas ele não está pagando esse aluguel, ele está atrasando o aluguel e tal. Então, você tem esses dois tipos de vacância. Então, para analisar um fundo imobiliário, é importante você olhar essa vacância também. Outro fator importante é a alavancagem. Se o fundo ele não fizer uma subscrição, subscrição seria você pegar as cotinhas, né, falar pra galera, vamos comprar um novo imóvel, então vamos lá, ele gera novas cotas, tá? Às vezes ele não faz isso, ele faz uma alavancagem, ele vai lá num banco, empresta, né, e vai pagar isso daí. Então, só que ao emprestar o dinheiro do banco, ele vai ter que pagar essa dívida. Então, dá uma olhada também na alavancagem, em torno de 10% é aceitável para um fundo imobiliário. Qual a diferença de uma ação para um fundo imobiliário? A ação é uma participação da empresa. Então, você é um sócio dela. Se a ação sobe, né, se ela se valoriza, você ganha também. E na distribuição de dividendos é o quê? O lucro da empresa, ela vai dividir um percentual. Geralmente não vai ser 95% como são nos fundos imobiliários. Por quê? A empresa guarda dinheiro para ela crescer. Então, geralmente as ações ela tem uma volatilidade muito maior. O preço das ações sobem ou desce muito mais do que fundos imobiliários. A intenção da ação é multiplicar patrimônio. Você coloca lá e espera
que cresça. No caminho, vai distribuindo dividendos. Já os fundos imobiliários, ele não tem essa pretensão de se valorizar. No máximo ali ele vai corrigir a inflação. Dificilmente você vai ter um fundo imobiliário que vai subir, sei lá, 50%, 100% em um ano. No máximo ali 15%. Você pode dizer que, nossa, tá com um crescimento espetacular, tá? Mas geralmente ele apenas cobre a inflação e distribui 95% do seu lucro em dividendos. Então a ideia do fundo imobiliário é gerar uma renda passiva. Das ações é multiplicação de patrimônio. Cada um deles tem uma função específica na sua carteira, na diversificação. Então não vem falar, esse é melhor, esse é pior. Enfim, tem gente que gosta mais, tem um percentual maior em ações, outros têm maior em fundos imobiliários. Eu aconselho ter um só. Agora que você já entendeu o que é um fundo imobiliário de papel, o que é um fundo imobiliário de tijolo, tá, como eu escolho um bom fundo imobiliário? Então, nesse caso, eu prefiro o site dos fundamentos aqui, o site do Investidor 10, que é o que eu uso para ações, que eu mais gosto, ele estava travando até então, e mesmo assim eu não acho ele tão bom. Ó, se você colocar aqui, ó, segmentos, ele não mostra uma tabela, não mostra uma lista, então eu prefiro o site dos fundamentos para analisar isso daqui. O que você vai fazer? Você vai pegar, selecionar todos. Ó. Se você entrar no site, deixa eu entrar no site de novo. Pronto, quando você entra no site ele está assim. Você só escreve lá, fundamentos.com.br, tá? Clica aqui, ó, buscar por FI, tá? Aí vai abrir esse campo de busca avançada aqui. Bom, você pode usar, já vai filtrando alguma coisa, mas como nós estamos nesse período, cara, se você está assistindo esse vídeo em junho e julho, mais ou menos, deve ainda estar nesse período. Então, não vou fixar valores aqui. A gente vai ter que fazer uma análise mais manual aqui, ó, arrancar, escolher o feijãozinho mesmo, porque tá complicado. Geralmente eu ia falar para você uns valores, ó, joga esse valor aqui que é sucesso e tal, mas no cenário atual não é bom. Você vai ter várias oportunidades, mas você vai ter que filtrar isso daí muito bem. Vamos lá. Então, seleciona tudo, dá um Ctrl C. Eu vou abrir aquela planilha Sheets lá do Google. Por quê? O que acontece? No computador aqui da minha casa, eu não tenho nem o Office. Mas por que eu não tenho? Porque isso me lembra trabalho e eu, em casa, eu quero descansar, não quero ficar pensando em trabalho. Então, mas vamos lá, né? Então a gente vai ter que selecionar isso daí. Tá. Então aí, ó, beleza. Aqui a gente tem, ó, se você descontar a linha 1, a gente vai até a linha 357. Então são 356 ativos. Quais que eu vou selecionar que são bons ou que são ruins? Então, primeira coisa, vamos ver aqui, ó, os dividendos. Então vamos excluir, vamos colocar aqui, ó, de A a Z. Então, quem não está pagando dividendo, então, bom, a ideia do fundo imobiliário é você ter dividendos. Quem não está pagando, a gente não vai. Nossa, peraí que deu ruim aqui. Deixa eu voltar e vou fixar aqui, peraí. Pronto, achei. Congelar a linha, ó. Beleza, congelei a primeira linha. Então, ó, vou pegar aqui, ó, dividendo. Então, eu quero que esteja pagando dividendos. Quantos dividendos eu quero que esteja pagando? Olha só, quantos de dividendo? Bom, a taxa Selic foi hoje, reunião do Copom, continuamos em 10,5%. E o CDI, então, 10,4%. Se eu descontar 22,5%, cadê a porcentagem aqui? Tá, foi. Foi. Então você vai ficar com 8,06%. Isso daqui é o quanto rende, né? Se você colocar o seu dinheiro no CDI ao longo do ano inteiro. 8,06%. Já descontando o imposto de renda. Senhor, mas se eu deixar mais tempo, vai render mais? Vai. 10,4%. Cadê? 10,4 menos 15%. Igual 8,84. Então, procurar aqui um dividendo em torno de 8, acima de 8%, ou você pode ser mais exigente, acima de 9%, seria uma boa, tá? Vamos lá então. Agora, a gente já tinha selecionado aqui, ó, em termos de dividendos. Agora vamos selecionar essas linhas e apagar todo mundo até chegar aqui no 8. Nossa, mas a gente vai perder uma galera aqui, ó. JSRE, cara, tem... não, já tá pra baixo de 8. Deixa eu ver se tem alguém. Cara, tem um Kineia aqui. Fixa aqui 7,5, então, por quê?
Estamos, como eu falei para vocês, estamos numa época não muito boa, então tá tudo sendo bem conturbado. Então acabou um fundo imobiliário ali que eu considero muito bom não entrando na nossa lista. Então por isso que eu dei essa forçada aqui, tá bom? Então beleza. Agora o que nós vamos fazer? Vamos olhar para segmentos. Quais são os melhores segmentos? Lembra que eu falei que você tem fundo imobiliário de tudo que é tipo? A gente vai procurar aqui, ó, por segmento. Faz uma pesquisa rápida, você pesquisar os melhores segmentos de fundos imobiliários. Você vai ver que a galera vai falar shopping, lajes corporativas, logística, renda urbana, não, supermercados, né, atacados gigantescos. Então esses são os melhores setores que você vai ter. O problema é que aqui ele vai aparecer assim, ó, híbrido. Olha o tanto de híbrido aqui. Então a gente vai ter que dar uma olhada nesses relatórios. Outros também. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar então pelo que a gente estava falando de lajes corporativas. Então, seleciona aqui, ó, os lajes corporativas, dá um Ctrl C, abre, pode ser aqui no mesmo documento, outra planilha aqui, cola. O que é interessante? PVP, já expliquei lá na parte de ações o que era PVP, que era o valor que ele tem sobre o valor patrimonial. O que isso quer dizer? Então, lembra que esse nosso potinho valia 100 mil, né? Esse é o nosso prédio. E aí, se o valor das cotas, eu somar tudo, não tiver dando 100 mil, tiver dando, por exemplo, 90 mil, quer dizer que o P sobre VP dele, que é o preço sobre o valor patrimonial, está a 0,9. Então, ele está barato, tá? Tem esses aqui, ó, 0,42 e por aí vai, né? Só que, gente, olha só, não é muito bom quando o valor está muito abaixo do valor patrimonial. Quer dizer que tem alguma coisa errada com esse fundo, tá? Em outras épocas, eu sugeriria a vocês a olharem acima de 0,9, 0,85, tá? Só que como nós estamos nessa época de crise, o nosso olhar vai ter que ser um pouco mais refinado. Então acho que dá pra gente pegar aqui, ó, acima de 0,7, tá bom? Então, ó, vamos apagar todos esses daqui. Então, vamos apagar de 0,7, até pode ser 0,75. O GRE eu tenho até na minha carteira, ele é muito bom, ou era, né? A gente vai analisar agora. Agora, o que acontece? Eu quero o dividendo daquele 8 que eu falei. Pode ver que todos já se encaixam nisso, tá? Outro problema que temos aqui, o que é esse dividend yield percentual? Seria o quê? O tanto que ele pagou de dividendo para você dividido pelo preço da cota. Se ele está muito esticado, ó, dá uma olhada aqui, ó, 16%. Então, quer dizer que ou o preço da cota despencou, então ele continua pagando. Vamos supor, ele estava pagando, no nosso exemplo aqui, ele estava pagando R$1 por cota de 100. Então ele estava pagando 1% ao mês, ao ano 12%. Se a cota cair para 90, então caiu para 90 e ele continua pagando os seus R$12 por ano. Então 12 dividido por 90. Percebeu que? Aí ó, ando duas casas decimais com a vírgula, então ele está pagando agora 13,33%. Nossa, o dividendo aumentou. Não é que a quantidade que ele paga aumentou, não é que o lucro dele aumentou, é que o valor da cota diminuiu. Então ele passou a pagar percentualmente um dividendo maior do que era antes. Então tem que ficar de olho nisso também. Pode representar algum problema. Pode haver um problema, como também pode haver uma oportunidade, porque se você consegue comprar mais barato e depois o preço sobe de novo, o dividend on cost, que seria aquele dividendo que você recebe pelo valor que você pagou, seria mais alto. Por exemplo, eu vou lá e compro nesse preço e depois ele volta para o preço de R$100. O que aconteceria? O meu dividend on cost seria de 13,33% e não 12%, como todos os outros estavam recebendo no exemplo. Só, né? Ele saiu do valor de R$128, cadê? 128 e caiu para 102. 102 dividido por 128, então, caiu para 80% do valor dele, né? Então, tipo assim, gente, ele teve uma queda
brusca. Por isso que o dividendo está alto em relação ao valor que ele se encontra agora. Valor de mercado. O que acontece, gente? Quanto mais pessoas, né? Quanto mais o gestor consegue arrecadar, quer dizer que ele tem uma confiança bem maior. Então, ó, valor de mercado. Se a gente for analisar uma pontuação, ó, você tem o PVBI 11, HGRE 11, tá? E aí vai subindo aqui. A gente pode fazer o que, ó? Vamos dar uma pontuação para isso daqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, beleza. Do nosso ranking aqui. De PVP, a gente pode fazer a mesma pontuação aqui de ranking. Então, a gente vai colocar, ó, de baixo para cima, de 1 até o 11 que a gente foi. Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E depois a gente vê quem tem a melhor pontuação aqui e escolhe o melhor. Claro, esse é o melhor método? Não. Mas o que acontece? Eu iria falar para vocês lerem o RI, lerem o relatório. Cara, isso é crucial para você fazer. Tá vendo? Quantidade de imóveis. Lembra que nós falamos da vacância? Se eu tenho um único inquilino no meu prédio e esse inquilino sai, eu vou receber algum aluguel? Não. Então, quanto maior a quantidade de imóveis eu tiver, melhor, tá? Lembrando que isso daí vai ser a minha opinião. Vamos analisar aqui a vacância de baixo para cima. Então, vamos atribuir valores também, notas, né, de 0 a 11, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, 1 para a maior vacância e vamos subindo aqui, 6, 7. Apesar que aqui, ó, tá todo mundo empatado. Então, vamos colocar 3 para todo mundo. Outro fator importante é analisar a liquidez. Tá vendo que tá marcando aqui, ó, 21? Aí eu não sei se é 21 mil, 21 milhões, 21 cotas. Mas enfim, quanto maior a liquidez, melhor, tá? Por quê? Vamos supor que o Homem-Aranha queira vender as cotas dele. Só que aí você vai ter um gap gigantesco. Ele tá querendo vender, vamos supor, a 100. Tá? Só que aí o que acontece? Como a liquidez é baixa, você tem a próxima pessoa ali querendo comprar a 90. Tá vendo? Então, tipo assim, ele vai perder 10 reais se ele quiser vender naquela hora. Então ele teria que esperar muito tempo, até alguém se interessar, aumentar o preço. Então, a liquidez ela vai fazer com que muitas pessoas estejam negociando ali. Então, esse gap do valor que você quer vender não, o menor preço de venda para o maior preço de compra não seja tão grande assim. Então você não vai perder tanto dinheiro. Então liquidez é um fator importante. Vamos considerá-lo aqui também. Feito tudo isso, agora vamos somar e ver quem tem a maior pontuação. No Excel você coloca aqui, ó, igual soma, e aí você clica na primeira, põe 2 pontos, na última aqui, né, fecha parede, beleza. Foi. Só que aqui, sei lá, não tô conseguindo fazer não. Então vamos somar assim, manualmente mesmo. Então você coloca igual esse mais esse mais esse mais esse, enter. Então ele vai somar para você, é só esticar e arrastar aqui. E aí a gente coloca de A a Z e V. Vamos colocar ao contrário, de Z para A. Então quem tem a maior pontuação? O HGRE 11, lembra que eu falei que eu tinha ele na minha carteira? Sim, ele era muito bom. Por que está caindo o valor? Já descobri. Vacância muito alta. Provavelmente os inquilinos não estão conseguindo pagar o aluguel, alguma coisa do tipo, e estão saindo. O que eu quis dizer aqui é que devido a essa vacância, então, tipo, os dividendos devem ter caído, então a galera começou a vender o papel porque já não estava mais rendendo tanto assim. Por isso que o PVP da cota desvalorizou tanto. Esse GTWR, já ouvi falar muito bem dele também, tá? Mas eu não tenho na carteira. Esse PVBI 11 eu também tenho. E aí, como é que eu vou escolher agora? Agora vamos analisar os dividendos pagos ao longo dos anos. Tá vendo? Olha o HGRE. Cara, não tá ruim não. Apesar da vacância, ó, ele manteve o 0,78. Ah, senhor, por que dá esses picos aí? Pode ser que ele tenha um dinheiro em caixa, queira ter redistribuído o pessoal, ou pode ter vendido
um imóvel e ter dividido os lucros também. Então, ó, não olha para esses aqui, ó, que são especiais, esporádicos, tá? Olha para constância. Percebeu, ó, que foi de 0,79 para 0,78 e manteve o 0,78. Apesar da vacância, ele ainda tá muito bom, cara. Olha só, então dá para analisar. Vamos ver o GTWR11. É um fundo novo, olha, tá de 2019, mas aparenta ser muito bom também, ó. Olha só. Então, tá pagando aqui, ó. Beleza, 0,79 e vai embora. O PVBI11 que eu falei para vocês, ó, tem uma certa constância. Ah, caiu aqui 5 centavos. Mas mesmo assim, ele se mantém constante, sabe? Não é uma queda abrupta, tá bom? Então, os três são bons, tá vendo lá? Ah, nosso indicador mostra que os três são muito bons. Então, qual eu escolheria? Agora vamos analisar isso daqui, ó. Variação com dividendo ao longo do tempo. Vamos voltar lá para cima. Ó, esse aqui até que tá bem, tá ruim não. 9. Então, bom, a gente pode pensar também qual estaria mais descontado. Então, no caso de desconto, você estaria com HGRE11, né? Mas se você for analisar quanto você ganharia ao longo dos últimos 12 meses, ó, claro que ganho passado não reflete um ganho futuro, a gente tem que ficar bem atento a isso. Mas esse GTWR11, que eu nem conhecia, por sinal, parece muito bom, galera. Ó, tá descontado, liquidez diária não é muito ruim, né? O valor da cota é muito bom. Então acho que eu iria de GTWR11, hein? Acho não, né? Com certeza eu iria nele aí. Mas nada impede você de fazer uma diversificação. Na verdade, é super aconselhável isso. Então você poderia pegar dois ou três aqui, ó. Poderia ficar com os três, não tem problema, tá? Aí vai do que? Do seu bolso. Claro que seria bem melhor você começar diversificando por setores, não pegar três diferentes do mesmo setor. Entenderam como que você vai fazer essa análise? Beleza? Então eu vou dar só esse exemplo aqui, que senão vai ficar enorme esse vídeo, então vou dar só esse exemplo. Depois eu posso ver outros fundos imobiliários, né? Se vocês gostarem desse vídeo, deixarem aí, deixem nos comentários. Senhor, analisa mais vídeos. Então fiz aqui, mostrei o que era um fundo imobiliário e ensinei a dar uma analisada. Vídeo de lajes corporativas. Quais outros setores eu tinha falado para vocês? Shopping, né? Shopping e qual outro? Logística, né? Acho que são os três setores principais e pega um de papel ali. Grupos que eu gosto bastante, do BTG Pactual. Então, se você pegar algum, ó, acho que esse BLC, acho que não é não, mas a maioria lá, BTLG, BT. Então, se você abrir o RI, já vai ter aqui, ó, na frente, falando quem é o gestor. Se você abrir o RI, ó, quer abrir do BTLG11, você já vai ver, ó, BTG Pactual. Então, cara, um dos melhores administradores que tem de fundos e do grupo Quineia, que é ligado ao Itaú. Na minha opinião, são os dois melhores. Do XP também, se você pegar lá XP, ML11. Então, tipo assim, grupo XP, Quineia e BTG são os melhores, na minha opinião, é claro, né, para gestão. Então, se você tiver na dúvida entre outros ali, se tiver um deles, eu iria neles, tá bom? Então depois posso fazer um vídeo mais completo pra vocês, senão esse vídeo aqui vai ficar enorme. Então por isso a gente vai encerrando por aqui, beleza? Então deixa seu like, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Valeu, fui!